Boa tarde, pessoal. Espero que agora que vocês chegaram nessa videoaula, vocês já tenham montado os formulários funcionário dados e funcionário lista, né? E também o produto lista, tá? A gente vai estar vendo melhor como montar o produto dados, porque tem um campo de foto ali que acaba dando um pouquinho de trabalho para a gente fazer, tá? Mas só revisando aí, né, algumas coisas, para continuar essa videoaula vocês já tem que ter feito aqueles formulários. Então a parte do cliente tem que estar completo, né? Tanto a parte de lista quanto de dados, a parte de funcionários também. A minha eu não fiz aqui ainda porque eu estou dando uma adiantada nas videoaulas, né? O tempo está um pouco apertado. E a questão do produto lista também já tem que estar completo, né? Sendo capaz de mostrar e fazer as pesquisas para a gente, né? Realizar os filtros aqui, como por exemplo Trident, né? Fazer os filtros lá, tudo baseado no modelo lista, como a gente fez para o cliente, tá? Saindo, apertando a tecla ESC, né? Espero que vocês tenham marcado o campo de preço e de custo como currency lá na tabela, né? Então verifica no data módulo, na tabela produto, se vocês marcaram preço como currency, né? Tá aqui, ó, marca como true, custo também, né? Isso vai aplicar a formatação tipo moeda para esses campos, né? Eles vão formatados como dinheiro. Só antes de começar a ver a questão do produto dados, vamos só fazer uma melhoradinha nesse filtro que a gente tem aqui, né? Então olha só como é que está um pouco estranho, né? A gente seleciona o campo, beleza, digita o Trident. E aí não adianta apertar Enter, né, para pesquisar. Tem que vir aqui e apertar no mouse o botão pesquisar, né? Vamos fazer assim, apertou a tecla Enter, já como se clicasse no botão pesquisar, né? E aí pesquisou, já volta para o filtro aqui, ó. Porque se eu pesquisar por Trident, beleza, ó. Fez o filtro pra gente. Mas se eu tentar alterar a palavra aqui, eu vou ter que vir e clicar no Edit de novo. Então vamos melhorar só mais esse pedacinho antes de fazer o produto dados, né? Então indo lá para o modelo lista, porque isso vai valer para todos os campos, para todos os formulários de lista, né? Já tem aqui, ó, no nosso btn filtro click, né? Acho o btn filtro click, que vai ser o nosso pesquisar, ó. Já tem um filtro montado bonitinho e funcionando, né? Então a pessoa clicou aqui, né, já fez o que tinha que fazer, filtrou lá na tabela, a gente joga o foco para o nosso EDT filtro. Então EDT filtro.set focus, para quê? Para que ele já fique lá no nosso edit de pesquisa, né, esperando a pessoa digitar outra palavra que seja, tá certo? E para facilitar a questão da tecla Enter, apertou a tecla Enter, já como se tivesse clicado no botão com o mouse, né? Seleciona o btn filtro aqui e procura a propriedade default, né? Ou default para quem preferir aí, tá? Marca ele como true, porque isso equivale a ele ficar já marcado para quando receber a tecla Enter equivaler ao clique do mouse lá. Então olha só como é que melhora. Digito o Trident aqui. Não vou nem precisar clicar, né? Eu só vou apertar Enter. Opa, estou pesquisando por ID, né? Deixa eu voltar para produto aqui. Digito o Trident, aperto Enter, né? Ele pesquisou. E só de ele já ter pesquisado, ele já manteve o foco no Edit para que eu possa alterar aqui, ó, né? Então, Trident. É como se eu não tivesse saído do Edit, né? É como se eu não tivesse saído do Edit aí, tá certo? Então, é assim que funciona, tá? A nossa questão agora do nosso formulário produto dados, tá? Mesmo esquema que a gente fez para cliente, mesmo esquema que vocês fizeram sozinhos para funcionário, né? Então, vai em File, New, outro.
e pega como modelo, né, o nosso modelo dados. Tá aqui bonitinho, né, funcionando. Vocês já sabem, né, vai lá no código do formulário e faz a ligação dessa unit com o data módulo, né? Então vou colocar aqui o meu uses DMU para poder ligar com o data módulo. Configuro o data source, né? Seleciono o data source, acho a propriedade dataset e configura para pegar o ZTB produto nesse caso, né? E aí, para ficar mais fácil, adiciona, né, os campos. Mas antes de adicionar os campos, vamos criar uma pequena divisão. Vamos criar uma pequena divisão aqui no nosso GB dados, né, o nosso group box de dados, tá? A ideia vai ser a seguinte, vai ser colocar a foto do produto num tamanho grande aqui no canto direito e deixar os campos, né, com as informações do produto, como o código do produto, se está ativo ou se não está, o nome do produto, etc., à esquerda aqui, tá? Então, para poder cuidar desse alinhamento, a gente vai inserir dois painéis dentro do Group Box, tá, pessoal? Dentro do GB dados. Então, pega o painel e clica dentro do Group Box. Observa aqui no Structure, ó, Group Box GB dados, né? E dentro dele o painel 1 que a gente acabou de colocar, né? Já coloca o painel 2 também, né? E aí configura o alinhamento. O painel 2 vai ficar alinhado à direita, propriedade align, né? Right. E o painel 1 vai ficar alinhado à esquerda, propriedade align left, né? Vamos dar uma aumentada aqui, né? Sei lá, mais ou menos assim. Vamos fazer melhor, ó. O painel 1, como vai ter os campos de texto, vai ficar de um tamanho fixo. Então vamos manter ele alinhado à esquerda, né? Num tamanho fixo aqui, mais ou menos assim, né? Vamos ver quanto está de width aqui. Mais ou menos em 344 pixels de width aí, tá? O painel 2, como vai ter a foto, a gente vai deixar ele com aquele ao cliente, porque aí quando o formulário aumentar, o painel 2 aumenta e consequentemente a foto aumenta também, né? Então seleciona o painel 2, propriedade align e muda para ao cliente, que ele vai pegar todo o espaço disponível lá, né? Eu não quero que fique visível essas divisões que a gente tem aqui, ó, essa borda que a gente tem aqui, tá vendo? Essa divisão que a gente tem aqui, eu não quero que isso fique visível para o usuário. Então eu vou selecionar o painel 1 e vou achar a propriedade Bevel Alter, né? Tá aqui, ó, Bevel Alter, né? Vai ser essa questão da nossa borda aqui. Então ele está marcado como raised, né? Ou seja, ele está elevado, né? É onde ele dá essa impressão de que ele está acima do Group Box GB dados aqui. Se eu alterar para Lowered, ele vai ficar rebaixado, olha lá. Aí parece que tem um buraco, né? Nesse caso eu quero que simplesmente não apareça, né? Eu quero que ele não apareça nem que está elevado nem rebaixado. Eu quero que é como se não tivesse painel, tivesse só o Group Box. Então eu vou deixar o Bevel Alter como none, né? E vou fazer a mesma coisa para o painel 2. Vou deixar como none. Então, olha lá. Ó. Agora eu não consigo ver mais a divisão de um para o outro. É como se eu tivesse apenas o Group Box ali, né? Para ele sumir de vez, eu vou selecionar os dois e vou apagar o Caption. Que é para tirar o texto da cara dos painéis, né? Pronto. Então eu continuo com os painéis aqui, mas simplesmente não dá para perceber, né? Olhando assim, não dá para perceber. Parece que não tem nada, tá? Legal, vamos adicionar os campos. Então vamos lá no data módulo, abrir a tabela produto e vamos começar a adicionar, né? Vamos ter ID, né? Vamos colocar o nosso código do produto aqui. Vamos já colocar o ativo na sequência. Eu estou jogando tudo dentro do painel 1, tá, pessoal? Estou jogando tudo dentro do painel 1. Olha aqui o structure, ó. Então o db edit1, que é esse cara, está dentro de painel 1, que
que está dentro do Groupbox de ABDados. O DBEdit2, que é esse cara, está dentro do painel 1 que está dentro do Groupbox, né? Então estava colocando isso no painel 1 para ficar certinho aí. Na sequência vamos colocar o nome do produto, a quantidade de alerta, né? A quantidade de estoque, ativo já foi, né? A questão do preço de custo, o preço de venda, né? Que vai ser o preço normal, e a parte da data de cadastro e a data inativo. Eu já adicionei nessa ordem aqui, que é para evitar aquela questão da tabulação, que vocês têm que arrumar, né? Eu espero que vocês tenham arrumado a tabulação, igual a gente fez no cliente dados, vocês tenham arrumado a tabulação no funcionário dados, né? Para ir pulando com a tecla Tab aí na ordem certinha dos campos, tá? Porque essas coisas fazem diferença no final das contas, são esses pequenos detalhes que fazem as diferenças, né? Se esqueceu, se não fez, volta, vai lá no funcionário dados e faz a tabulação certinha para ficar legal, né? Então vamos só dar uma ajeitada aqui. Eu quero que essa questão do código do produto, como vai ser um código grande, um código numérico grande de 13 dígitos, né? Para ficar mais legível, eu quero que esse cara aqui, e a questão do ativo também, né? Tem a fonte maior. Então selecionei aqui os dois labels e o DBEdit e vou ajustar a propriedade de fonte para um tamanho maior. Vamos tentar uns 14. 14 ficou bom. Então esse vai ser o meu ID. Aqui está o ativo. O DBEdit2, que vai ser o campo ativo, eu vou apagar porque vocês já sabem que a gente vai usar, igual aconteceu no caso do cliente e do funcionário, né? A gente vai usar um DB Combo Box, né? Então pega o DB Combo Box lá, joga para o ativo, né? Espero que vocês tenham feito isso para funcionário dados também, né? Igual a gente fez para cliente dados. Já vou configurar a fonte para tamanho 14, né, que a gente acabou de fazer. E vou alinhar mais ou menos aqui, né? Depois a gente passa ajeitando certinho, né? Vamos por partes. Produto. Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer mais ou menos assim. Produto. Custo. Preço. Que são informações mais importantes, eu também vou dar uma ênfase na fonte aqui. Ó. Eu vou jogar para 14 também. Para ficar mais legível para o pessoal da cantina, para os funcionários conseguir ler, né? Às vezes as pessoas não têm problema de visão, né? Sei lá, não consegue ver muito bem, então acaba facilitando. Simplesmente ter a fonte um pouco maior, acaba facilitando a leitura. Vamos dar uma diminuída aqui, né? Estou usando a tecla Shift e a setinha para a esquerda. Só que acho que está muito grande, está devagar, né? Ah lá, está chegando, está quase. Vamos dar uma diminuída. Opa, beleza. Depois a gente ajeita certinho. Custo. Agora é só ajeitar o formulário, tá, pessoal? Questão de posicionamento. Espero eu terminar de montar aqui, aí pausa o vídeo para ficar mais fácil e monta igual, né, alinhado igual, vocês vão ver que vai ficar aqui no final das contas. Lembra de colocar os 2 pontos depois de cada label, né? Então, sim, né? Vai vendo eu montando, espero eu terminar de montar e depois que tiver tudo prontinho, né, pausa o vídeo e compara com o de vocês e coloca lado a lado ali e vai deixando igual, tá? Então aqui vamos começar pelos 2 pontos. Então ID 2 pontos, ativo 2 pontos, produto 2 pontos, alerta reposição,
quantidade, custo, preço, data de cadastro, data inativa. Vamos ajustar a fonte desses caras aqui também, né? Vamos dar uma aumentadinha. É claro que a gente não vai deixar em 14, como aconteceu com custo e preço. Mas vamos deixar em 12, né? Vai ficar um pouco maior, ou 11, não sei. Vamos tentar 12. 12 acho que ficou muito, né? Vamos tentar 11. Aí 11 ficou legal, né? Já facilita a leitura também. Certo, pessoal? Então, olha lá, ó. Mais ou menos nesse alinhamento aqui, né? Se quiser, pausa o vídeo, ajusta o alinhamento certinho, a ordem dos campos certinhas e depois continua, né? Continuando aí na questão da formatação, vocês já sabem, vamos passar esses caras para negrito, igual aconteceu com o cliente dados, né? A questão do inativo eu vou deixar aqui como vermelho, só para dar um destaque a mais, né? Que mais que a gente pode fazer aqui? A questão dos charsets, né? Seleciona todos os campos, todos os DBs edits e combo box, né? Os labels não precisa, mas seleciona todas as caixas de texto que a gente tem aí e muda aquela questão do charset para ficar todas as letras maiúsculas, né? Charcase, é lá, na verdade é charcase, né? Então charcase, uppercase, né? Assim fica tudo em maiúsculo, né? Para poder cadastrar no banco de dados e visualizar também, né? Beleza, né? Vamos só dar uma ampliada aqui, ó, para deixar mais ou menos quadrado o nosso espaço, né? Então aqui está o nosso painel da foto. Aqui está o nosso painel dos campos, tá? No painel da foto, vamos inserir um group box. Então vai lá em Standard, coloca um group box dentro do painel 2, nesse caso, né? Olha lá, ó. Esse group box vai ter o nome de GB Foto.
Esse é o nosso GB Photo. Opa, é o nome GB Photo, né? Não Caption, GB Photo. O Caption vai ser foto 2 pontos, né? E aí eu vou alinhar esse group box da foto como ao cliente para que ele use toda a área disponível do painel 2, que está usando toda a área disponível do formulário, né? Nosso FRM modelo, produto dados, né? Beleza, ó. Então tá aqui nosso group box, bonitinho. Vou inserir dentro desse group box, lá na aba Additional, eu vou inserir um image, tá? O image vocês já sabem, a gente usou naquele formulário de sobre do bloco de notas, né? O image serve para que a gente possa colocar uma imagem no formulário, tá? Na aba Data Controls existe um componente chamado TDB Image, que é praticamente um image comum, mas que já busca a foto, já busca a imagem de um campo do banco de dados, tá? Então olha só para poder constar para vocês, ó, esse é o TDB Image. Assim como acontece com os demais campos que trabalham com banco de dados, ele tem um Data Source para ser configurado a fonte de dados, né, qual tabela que ele vai buscar, e ele tem um Data Field para configurar qual é o campo que ele vai trabalhar. A gente poderia estar usando um TDB Image, né, e usando o campo de foto aqui, ó, tá? O que acontece com o TDB Image? Ele já busca a informação, ele já busca a imagem direto de um campo da tabela, né? Só que tem um probleminha histórico aí do Delphi com o MySQL e esse TDB Image, né? Primeiro que esse TDB Image ele não costuma trabalhar com JPEG ou JPG, se vocês preferirem, ele trabalha só com BMP, né? Então o que acontece? As imagens que a gente for salvar no banco de dados vão ser imagens que vão ocupar muito espaço em disco, que vai deixar a nossa pesquisa no servidor meio lenta, né, sobrecarregada, porque imagens BMP de uma resolução mediana aí para baixa costuma ficar com 1 mega, 2 megas, 3 megas, né? Se for uma resolução alta, então aí passa dos 5, 10 mega fácil, tá? Já imagens JPG são imagens que são formato compresso, né? O arquivo é um formato de compressão aí, tá? É por isso que o JPG fica bem menor, né? Então as fotos que a gente vai usar vão ser todas JPG. A gente vai armazenar no banco de dados fotos JPG, tanto para ocupar menos espaço, quanto para poder achar as informações mais rápido, né, não congestionar a rede, e para poder trafegar essas informações pela internet de forma rápida também, tá? Então, para poder otimizar nosso sistema que não vai rodar em nenhum super, hiper, mega servidor ligado numa super, hiper, mega rede aí, né, a gente vai estar fazendo a parte de ler a foto do banco de dados e gravar a foto do banco de dados na unha, na mão, na programação. É por isso que vai ser mais complicadinho, é por isso que eu estou fazendo com vocês, né? Se não fosse por esse motivo, a gente poderia usar o DB Image e acabou. Configurou o Data Source, configurou o Data Field, está pronto, né? Mas como a gente quer otimizar o processo aí, vamos fazer na unha usando um image comum, tá? Alinhe esse image para o cliente, para ele poder pegar toda a área disponível do Group Box. Já configura ele para trabalhar com a questão do nosso stretch, né? O que vai ser o stretch? A ideia do stretch é se a imagem for muito grande, a imagem tem uma resolução muito alta, a imagem é muito maior do que o nosso componente TImage aqui, ó. Então, ao invés de ele cortar essa imagem no meio, né, arrancar a parte fora da imagem lá, ele vai encolher essa imagem para fazer caber, tá? E já marca também o proportional. Esse aqui ele vai manter a proporção de largura e de altura da imagem. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tire uma imagem no modo retrato, que é aquelas fotos mais ou menos no formato dessa caixinha que a gente tem aqui, ó. É retangular, né? Mas é comprida, a altura é maior do que a largura, tá? Modo retrato aí. Enquanto que o nosso TImage está no modo paisagem, né? A largura é maior do que a altura. Nesse caso, pouca coisa, mas né? O que aconteceria sem esse proportion, né? Sem essa proporção? Ele iria grudar
tanto a largura aqui nas margens do image quanto a altura nas margens do image. E essa imagem em modo retrato ia ficar esticada, ia ficar deformada, né? Mantendo essa proporção, ele não deforma a imagem. Ele faz caber aí, mantendo a proporção entre largura e altura da imagem, tá certo? Então configuramos o proportional, configuramos o stretch, né? Para poder ficar certinho. Acho que aqui no image vai ser só, tá? Vamos colocar nomes, né? Então vamos pensar em nomes aí, ó. No nosso image 1, né? A gente vai mudar o nome dele para IM produto. Então esse vai ser o nosso IM produto. Colocando o nome nos campos, né? No sistema de nomes vocês já sabem, né? Então esse cara aqui é aquele mesmo padrão. Esse cara aqui é o DBE ID. Esse cara aqui é o DBCB, né? De DB Combo Box, né? Ativo. Esse cara é o DBE produto. DBE. Vamos mudar, ó, esse alerta e reposição não ficou legal, né? Vamos colocar aqui um DBE estoque mínimo. E aqui no caption vamos colocar um estoque mínimo, né? Que acho que vai ser mais explicativo para o pessoal que for trabalhar com o sistema. Né? Então eles sabem que aqui é uma quantidade mínima para o sistema começar a dar alguns alertas aí de que o produto está acabando. Né? DBE quantidade. DBE custo. DBE preço. DBE data cadastro. E DBE data inativo, né? Então os nomes estão certinhos. Os painéis eu vou deixar sem nome porque a gente não vai nem ter que controlar a tabulação, né? Nem ter que fazer programação para eles. Então acaba sendo irrelevante, né? Sem falar que são apenas dois, né? Painel 1 a gente já sabe que é esse cara e painel 2 a gente já sabe que é esse. Não é aquele caso que tem um monte de componentes do mesmo tipo, né? A gente não vai ter grandes problemas aí, tá? Então olha que bonitinho que ficou o nosso formulário, certo? Que a gente pode fazer aqui, né, para poder melhorar a questão da interação com o usuário? Vamos pensar aqui, ó. Produto, vamos pegar o MySQL, né? Vamos pegar o MySQL e analisar a tabela. Então, vou dar aqui um use cantina p produto, se não me engano, né? Isso, olha lá. Então pensa só, esse caso é diferente do que acontece com cliente e funcionário. A chave primária não é autoincremental. A chave primária vai ter que ser informado, o código do produto vai ter que ser informado pelo usuário na hora de cadastrar. Por quê? Porque o código de produto que vai ser usado vai ser o código de barras que os produtos têm, né? Que é um código único aí, tá? Tem aquela imagenzinha do código de barras explicando um pouquinho que eu passei para vocês lá na pasta Stuff, tá certo? Então nesse caso a chave primária não é autoincremental. Então aí a pessoa vai ter que digitar o valor aqui, né? Então esse cara não vai poder ser somente leitura, como acontecia com cliente e funcionário. Quem que vai ser somente leitura para a gente aqui, né? Vamos pensar. Somente leitura nesse caso vai ser a data de cadastro e a data inativo, porque isso o próprio sistema vai preencher e não o usuário vai preencher, né? A gente vai ter que fazer a programação preenchendo isso daí igual a gente fez para cliente, igual vocês fizeram depois sozinhos para funcionário. Espero que vocês tenham feito, né? Então, beleza, seleciona cadastro e inativo, né? E define aquele read only, né? Somente leitura. Olha lá, read only, né? Somente leitura, true. Assim o usuário não vai poder alterar, ele só pode ver as datas em questão, mas alterar não, tá certo?
que mais, né? Vamos pensar aqui, ó. Eu acho que basicamente só também, né? Sei lá. Todos vão ser preenchidos, né? Quantidade mínima. Acho que basicamente só. Vamos ver a questão da tabulação, né? Eu adicionei na ordem, acredito que a tabulação já esteja certa, mas vamos conferir. Então cliquei com o botão direito em cima do painel 1, Tab Order, né? Para poder ver a ordem de tabulação. Então, olha lá, ó. Começa no código, vai para produto? Não, né? Começa no código e vai para o combo box ativo que a gente adicionou depois, né? Por isso que ele estava lá por último. Depois vai para produto, depois vai para estoque mínimo, depois para quantidade, para custo, para preço, e aí cadastro e data inativo. Cadastro e data inativo, como a gente não vai preencher, como ele é somente leitura, vamos fazer aquele esquema de desabilitar a tabulação. Então seleciona os dois e procura pelo tab stop, né? Parada da tabulação? Não, né? Marca como falso. Assim o tab não vai passar por aqui. A pessoa pode até copiar a data, mas vai ter que usar um mouse, né? Usando o tab não para aqui, tá? Já está com o nome, né? Beleza. Então, quanto à montagem do formulário, é só, pessoal. Na próxima videoaula a gente vai ver como fazer a programação do nosso salvar cancelar, né? Que a gente vai ter que fazer aí de uma forma diferente um pouquinho. E como fazer a parte do gravar a imagem aqui, né? Gravar a nossa fotinha no banco de dados e fazer a leitura da foto do banco de dados também, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.